A cirurgia bariátrica e metabólica é um procedimento médico voltado para o tratamento de obesidade e de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2. Além de promover a perda de peso significativa, ela melhora condições associadas, como hipertensão e apneia do sono. Existem diferentes técnicas cirúrgicas adaptadas às necessidades de cada paciente. Para compreender melhor, converso com o expert no assunto, Dr. Rodrigo Fabiano. Confira. Bom dia, doutor. Bom dia, Jordana. Bom dia a todos que estão em casa. Obrigado pelo convite. Doutor, quais são os critérios mais importantes, para se determinar se um paciente é o candidato, digamos, ideal para essa cirurgia bariátrica e metabólica? Bom, primeiro a gente tem que definir o que seria a obesidade em si. Então, hoje em dia se considera que o paciente obeso, na verdade, é aquele que tem um excesso de adiposidade, um excesso de acúmulo de gordura corporal, mas que estaria evoluindo com disfunção ou comprometimento de alguns órgãos. Considerando esse paciente, aí teria os grupos que teriam indicação de cirurgia bariátrica. O paciente com índice de massa corporal acima de 40, que é o obeso mórbido, propriamente dito. Um segundo grupo seria o paciente com índice de massa corporal de 35. Esse paciente, ele tem indicação quando ele já tem esses problemas de saúde. E aí vem uma lista de mais de 20 itens: hipertensão, diabetes, apneia do sono. Tem um grupo específico de pacientes, que seriam os pacientes com índice de massa corporal acima de 30, que aí, nesse caso, a gente opera os pacientes que teriam um diabetes mellitus de difícil controle clínico. Além da perda de peso, quais são os benefícios, digamos, metabólicos mais significativos na cirurgia? E há evidências, dessas melhorias, por exemplo, as condições do diabetes tipo 2, hipertensão, por exemplo? Sim. Aí a gente entra bem no critério, no conceito do que viria a ser a cirurgia metabólica. Um paciente, por exemplo, diabético tipo 2, que se submeta à cirurgia bariátrica e metabólica, dependendo do tempo de evolução da doença, tempo de evolução do diabetes, da reserva pancreática, ou seja, a capacidade do pâncreas ainda produzir insulina, o grau de cura ou de remissão do diabetes, pode, dependendo da técnica cirúrgica também que é utilizada, pode chegar a 80%, 90%. Tem alguns estudos que mostram que, inclusive, pacientes que se submetem a cirurgias bariátricas e metabólicas têm uma diminuição da incidência de admissões em pronto-socorro por problemas cardiológicos a longo prazo. Uau! E como que é o acompanhamento, do pós-cirúrgico? Quais são aí os maiores desafios, enfrentados pelos pacientes em termos de adaptação desse novo estilo de vida? Bom, Jordana, é o seguinte, eu falo que às vezes o paciente ele pensa na cirurgia bariátrica em si, mas a gente tem que pensar de uma forma muito mais ampla, como um programa de tratamento bariátrico. O nutricionista, nesse ponto, ele vai ter uma função muito educacional, ensinar o paciente como selecionar o alimento, o que comer, quando comer. Do ponto de vista psicológico, eu falo que a cirurgia bariátrica ela vai ter uma alteração anatômica, hormonal, metabólica, mas ela não vai tratar o que está em torno do paciente, certo? Isso aí é uma coisa que o psicólogo vai trabalhar. Estatisticamente, em média, 15% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica podem ter reganho de peso a longo prazo. Muito desse reganho de peso, a maior parte das vezes, é comportamental. Não é por causa de falha metabólica nem de falha anatômica, é meramente comportamental. Doutor, muito obrigada pela entrevista, as informações extremamente pertinentes e precisas. E eu tenho uma novidade para você que nos assiste nessa manhã de sábado. O doutor Rodrigo Fabiano é o nosso novo colunista. Então você vai ter aqui no nosso programa encontros com ele, com informação bem importantes para a sua saúde. Qual que é a expectativa, doutor? É enorme. Agradeço o convite. É isso aí, ótimo sábado para você.